Pour ne pas mourir des hommes et de leur négativité, il y a pour moi le livre, puis la musique, enfin les arts et surtout la philosophie. L'écriture a couronné l'ensemble. 30 livres plus tard, j'ai l'impression de devoir ramasser ma parole. Cette préface donne le clé. Les pages qui suivent procèdent de tous mes ouvrages qui, pour chacun, découlent d'une opération de survie menée depuis l'orphelinat. Serein, sans haine, ignorant le mépris, loin de tout désir de vengeance, endonné de toute rancune, informé sur la formidable puissance des passions tristes, je ne veux que la culture et l'expansion de cette puissance désistée, selon l'heureuse formule de Spinoza, enchâssée comme un diamant dans son éthique, sur l'art codifié de cette puissance désistée qui rit des douleurs passées, présentes et à venir. Terceiro e último vídeo sobre o livro A Potência de Existir, de Michel Onfray. Até o momento vimos as ideias do Onfray sobre o tema da filosofia, de um modo mais amplo, e depois as suas ideias mais específicas nos âmbitos da ética, da estética e da erótica. Neste vídeo vamos finalmente conhecer as ideias do autor sobre os temas da bioética e da política. O Onfray segue então mapeando os estragos diversos produzidos pelo platonismo e pelo cristianismo nas diferentes áreas da filosofia e, consequentemente, nas diferentes áreas da vida. E esses estragos acontecerão também no campo da bioética. Os valores, as ideias defendidas por essa vertente platônica e cristã vão, segundo Onfray, se disseminar até mesmo no campo científico e vão acabar interferindo, por exemplo, nas decisões de comitês de ética, principalmente ao tratarem de assuntos polêmicos como a clonagem humana, por exemplo. Também, segundo Onfray, muitas das discussões no campo da bioética ainda vão se dar a partir do que ele chama de uma heurística do medo, que é aquele posicionamento que tende a enxergar os avanços tecnológicos e biotecnológicos sempre de um ponto de vista negativo, sempre pensando nas piores possibilidades possíveis, sempre se criando discursos de tom apocalíptico do tipo isso vai levar ao fim da humanidade, etc. Um dos maiores propagadores dessa heurística do medo, segundo Onfray, seria o filósofo alemão Hans Jonas, que vai fazer isso principalmente através do seu livro chamado O Princípio Responsabilidade. Onfray vai alegar que, se as ideias propostas pelo Jonas, se a forma como ele nos incita a encarar as transformações tecnológicas fossem levadas a sério, fossem colocadas em prática, a humanidade não teria, por exemplo, inventado o avião por medo da queda. Não teria inventado navios por medo dos naufrágios e assim por diante. Ou seja, esse medo, essa aversão às mudanças, às descobertas, às transformações, às experimentações acabariam se colocando como um empecilho a qualquer tentativa de progresso tecnológico. Contra essa heurística do medo, contra esses discursos apocalípticos todos, o Onfray vai propor o que ele vai chamar de uma heurística da audácia. Substituir esse medo, geralmente provocado pela permanência de uma visão cristã sobre o mundo, sobre a vida, sobre a morte, sobre o corpo, pela audácia, pela ousadia, por uma confiança na ciência. Uma ciência livre dos moralismos e das narrativas apocalípticas que ainda tentam constrangê-la. Esses moralismos associados à tal da heurística do medo vão, de acordo com Onfray, acabar atrapalhando o desenvolvimento de conhecimentos, de tratamentos, de técnicas na área da biotecnologia que poderiam contribuir para a prevenção e a cura de doenças, para a superação de toda sorte de males e limitações impostos pela natureza. Tudo isso se colocaria como parte do projeto hedonista que visa a construção de uma existência alegre, prazerosa, com um mínimo de sofrimento
possível. O velho corpo, absolutamente submetido aos ditames da natureza, permanece o mesmo, mas acrescenta-se a ele artifício, cultura, injeta-se nele inteligência humana, a substância prometeica, para que ele se emancipe, na medida do possível, dos determinismos da necessidade natural. Seguindo com suas discussões na área da bioética, Onfray vai tratar em seguida sobre as questões da vida e da morte. Ele vai começar essa parte falando sobre a fragilidade do critério ser vivo, estar vivo, quando se está tratando de questões da bioética. As células, os gametas que nos formam, são células vivas, oriundas de corpos vivos de nosso pai e nossa mãe, que acabam se unindo e formando um novo ser vivo, que depois de morrer vai ser comido por um monte de bichinhos também vivos, ou seja, a vida acaba sendo uma coisa que está espalhada pela natureza e que vai passando de um ser a outro, de tal forma que se torna esquisita aquela velha ideia tão alardeada pelos famosos pró-vida, de que a vida começa na concepção. Para Onfray, quando se trata de discutir temas como aborto, eutanásia, não se deveria pensar a partir desse critério da presença ou não de vida. Seria muito mais razoável pensar na existência ou não de humanidade. O que nos faz humanos? A partir de quando e até quando somos humanos? Um embrião de 1 semana é uma coisa viva, mas já há um ser humano aí, uma pessoa que sofreu uma morte cerebral. Alguém poderia alegar que essa pessoa ainda está viva, olha, o coração ainda está batendo. Mas ainda há um ser humano nesse corpo? Para Onfray, não. Onfray vai relacionar esse ser humano com a capacidade de percepção de si mesmo, ter ciência da própria existência, percepção do mundo e a capacidade de sentir duas sensações básicas que seriam o prazer e a dor. O feto, até um determinado momento da gestação, não tem percepção nem de si, nem do mundo, nem capacidade de sentir prazer ou dor. Não é, portanto, a partir dos critérios colocados pelo Onfray, um ser humano ainda. Mesma coisa nos casos de morte cerebral. Não há mais capacidade de sentir ou de perceber nada, não há mais um ser humano aí. Com a diferença, no entanto, que Onfray vai destacar dizendo assim: mas o que precede a humanidade e o que a segue não tem a mesma carga ontológica. O embrião neutro pesa menos que o cadáver saturado de memória, de afeto, de história. Com esse tipo de posicionamento, Onfray segue se mantendo fiel à sua perspectiva filosófica materialista, ateísta, na qual não há espaço para espírito, alma imortal ou coisa do tipo, e tudo o que somos está, portanto, contido na carne, principalmente no nosso cérebro. E aqui ele vai nos propor o exemplo de uma pessoa que perde uma perna. Ela segue sendo ela mesma? Sim. E se perder a outra perna? Segue sendo ela mesma? E se perder um braço e o outro braço? E se no lugar dos membros eu colocar próteses? E se eu tirar um rim dessa pessoa? E se eu trocar o coração dela pelo coração de um porco? Ainda é a mesma pessoa? Enfim, vai argumentando através de exemplos assim que nosso corpo pode passar por inúmeras modificações que não deixaremos de ser nós mesmos, pois a nossa identidade, a consciência de quem a gente é, do que a gente sabe, etc., está todo contido no cérebro. Nosso cérebro é a sede da memória, dos costumes, o local das formatações neuronais da tenra infância, da educação. Ele contém os hábitos, as lembranças, os dados capazes de possibilitar o reconhecimento dos rostos, dos lugares. Ele armazena tudo o que evita aprender de novo, cada vez, até a menor, a mais banal, a mais elementar das operações. Nele se dobram os vestígios do tempo individual e da coletividade, a língua nele se enrola, a cultura também.
Todo o nosso corpo, enfim, se encontra encerrado nele, administrado, vivido, contido. A sede da identidade, a tópica fundamental do ser, é ele, portanto. O resto vem depois. Para finalizar a parte da bioética, o Onfray nos traz a temática da morte. Aqui, mais uma vez, o cristianismo vai deixar a sua triste contribuição ao ter, por exemplo, a paixão de Cristo como principal modelo, impondo a esse momento um excesso de sofrimento, de desespero, ao pensar a morte como um momento que exige o arrependimento dos pecados, a reconciliação com os inimigos, ao se opor à ideia da eutanásia e preferir que a pessoa permaneça sofrendo ou vivendo em estado vegetativo até o fim, porque Deus quer assim, etc. O Onfray vai pensar que nenhuma dessas ideias contribui para lidar melhor com a questão da morte. É preciso, portanto, buscar um outro caminho, um caminho que, por exemplo, fuja de todos os tabus relacionados à questão do suicídio. Segundo o autor, cada um é dono de sua vida, cada um merece o direito de decidir o que fazer dela, tendo inclusive a opção de não vivê-la, ou de vivê-la até quando quiser. Ele vai dizer que uma boa morte escolhida é melhor que uma má vida suportada. Só que dentro dos sistemas de valores em que vivemos, até mesmo essa escolha nos acaba sendo negada. Existe um documentário da antropóloga Débora Diniz que mostra bem essa situação. Um documentário chamado Solitário Anônimo, no qual ela acompanha a trajetória de um senhor que alega que apenas quer morrer em paz, mas que acaba se chocando com todo um sistema organizado para impedi-lo até mesmo dessa escolha. Já pensando na morte não voluntária, naquela que vai chegar algum dia, mesmo que não queiramos, o Onfray pensa que uma boa maneira de encará-la é a maneira do Epicuro, filósofo da Grécia Antiga, que dizia que não há por que temer a morte, porque enquanto estamos aqui, ela ainda não está. E quando ela chegar, nós é que já não estaremos mais. A esse raciocínio, Onfray vai acrescentar que, antes da morte chegar de verdade, ela se apresenta a cada um de nós apenas enquanto ideia, como uma ideia de algo que vai chegar um dia, de algo que não podemos evitar e que justamente por não podermos evitar, uma ideia pela qual não vale a pena ficar sofrendo com antecedência. No fim das contas, o que o Onfray quer nos dizer aqui é que a melhor forma de lidarmos com a questão da morte é vivendo. Não temos poder sobre o fato de virmos a morrer um dia, logo convivamos com ele. Em compensação, podemos agir sobre a realidade da morte que, em virtude do raciocínio epicuriano, é antes de mais nada uma ideia, uma representação. Hajamos, pois, sobre essa representação. Ela ainda não está presente, não demos a ela mais valor do que ela tem quando chegar a sua hora. Desprezemo-las enquanto estamos vivos, ativando todas as forças que resistem a ela. A vida. Vivamo-la plenamente, totalmente, voluptuosamente. Chegando à parte da política, o autor começa, como de costume, fazendo um mapeamento da situação atual. E o que ele enxerga é um cenário em que até mesmo os governos ditos de esquerda tendem cada vez mais para o lado do liberalismo econômico, terreno já desde sempre habitado pela direita. Ele enxerga um mundo cheio de desigualdades, de misérias geradas em decorrência dessa lógica liberal. Ele enxerga uma espetacularização de determinados tipos de miséria, misérias mais comoventes, como a miséria encontrada em países em guerra, por exemplo, em contraste com uma indiferença, um desdém, um conformismo em relação à miséria que habita ao lado, a miséria que enxergamos diariamente e que acabou se tornando parte da paisagem. O autor enxerga ainda um mundo dominado pelo que ele vai chamar de um fascismo de raposa, que acabou substituindo o antigo fascismo de leão. O que Onfray chama de fascismo de leão seria aquele fascismo
à moda antiga, belicoso, instituído via golpe de Estado, um fascismo mais facilmente identificável, como nas várias ditaduras do século passado, por exemplo. Já o fascismo de raposa seria um fascismo que se desenvolve de forma mais sorrateira, se disseminando micrologicamente nos pequenos detalhes. E para pensar esse fascismo de raposa, Onfray vai se amparar fortemente nas ideias do filósofo Michel Foucault, que vai dizer que o poder está em toda parte. Quanto ao conteúdo, as coisas mudam pouco. Trata-se sempre de reduzir o diverso ao e de submeter as individualidades a uma comunidade que as transcende. Recorre-se ao pensamento mágico, aos instintos mais que a razão, intimida-se, justifica-se o terror pela luta contra inimigos transformados em bode expiatório, constrange-se menos o corpo do que se subjugam as almas, não se maltrata a carne, mas massacra-se o espírito, não se lança a tropa, formatam-se as inteligências para não ou não mais pensar. Nada muito novo, salvo a embalagem. Apesar de denunciar uma parte da esquerda que teria se vendido à lógica liberal ou neoliberal, Onfray segue acreditando nas ideias fundamentais da esquerda, que ele vai chamar de uma mística de esquerda, como ideias defensáveis necessárias à construção de uma política libertária, hedonista, que sirva de contraponto ao fascismo e ao liberalismo. Compõe essa mística de esquerda os desejos de igualdade jurídica entre os indivíduos, os desejos de insubmissão, de resistências às opressões e coerções, a defesa das minorias, dos desfavorecidos, o combate à miséria. Pensadores anarquistas também vão influenciar fortemente as ideias políticas do Onfray, apesar de que ele vai falar sobre a necessidade de se atualizar essas ideias anarquistas, as ideias da esquerda em geral, de modo que se tornem ideias úteis para pensar uma política libertária no século XXI. Há necessidade de pensar as ideias políticas vindas de autores de outras épocas de uma forma mais crítica, entendendo-as como ideias construídas no mundo em muitos aspectos diferentes do que nos rodeia hoje. Ponhamos fim a esse estado de fato miserável. Visemos, ao contrário, uma reconquista gramsciana da esquerda, morta da sua renúncia às ideias, para melhor se vender a quem der mais e que melhor lhes possibilitar fruir novamente dos palácios presidenciais ou das prebendas do poder na República. Não faltam as ideias que permitem resolver os problemas contemporâneos postos à esquerda nos terrenos ético, político, econômico. Tomando então esse ideário de esquerda devidamente atualizado e aplicando-o ao mundo atual, ao mundo do fascismo de raposa, do neoliberalismo, do poder micrologicamente disseminado, Onfray vai entender que devemos lidar com essa situação de forma igualmente micrológica, ou seja, resistindo constantemente, a toda hora, em todos os lugares, a todas as pequenas manifestações de fascismo, de abusos de poder que surgirem. Não mais aspirar uma revolução que vá ocorrer num futuro distante, em situações pré-determinadas pelo teórico tal ou tal, mas agir no aqui e no agora, inserindo os ideais de esquerda, os ideais libertários, em cada pequeno detalhe da vida cotidiana. Atitudes essas que ele vai chamar de micro-resistências a microfascismos. E aqui o Onfray se aproxima um pouco de um livro que apresentei anteriormente aqui no canal, Desobedecer, do Frédéric Gros. A partir do momento em que ele, assim como o Gros, também traz à tona a ideia do filósofo Etienne de la Boétie de que o poder só existe com o consentimento daqueles sobre os quais ele se exerce. Se eu desobedeço, ou, pegando a expressão do Gros, se eu obedeço à mínima, o poder se enfraquece.
E para que essas micro-resistências se tornem ainda mais potentes, vai haver também a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, realizá-la de forma coletiva, unindo-se as forças com indivíduos que lutam pelas mesmas causas que as nossas. A política hedonista e libertária pós-moderna tem em vista a criação de setores pontuais, de espaços liberados e de comunidades nômades construídas em cima dos princípios supracitados. Nada de revolução nacional ou planetária, mas de momentos que escapam dos modelos dominantes. A revolução se efetua em torno de si, a partir de si, integrando indivíduos escolhidos para participar dessas experiências fraternas. Essas microsociedades eletivas ativam micro-resistências eficazes para derrotar momentaneamente os microfascismos dominantes. A era micrológica em que nos encontramos obriga à ação permanente e aos engajamentos perpétuos. Termina aqui então o terceiro e último vídeo sobre o livro A Potência de Existir, Michel Onfray. Eu procurei apresentar de forma bastante resumida as principais ideias do autor expressas nesse livro, que, como falei lá no primeiro vídeo, é meio que um resumo dos 30 primeiros livros publicados pelo autor. Além da leitura dos próprios livros do Onfray, uma outra possibilidade de ter uma primeira aproximação com a obra dele é esse livro aqui, chamado Prazer e Rebeldia, o Materialismo Hedonista de Michel Onfray, escrito pelo João da Mata, que é um somaterapeuta, principal continuador da obra do Roberto Freire, sobre o qual eu já falei aqui no canal. Se se interessou pelas ideias expostas no vídeo e se tem interesse em conhecer mais sobre a filosofia do Michel Onfray ou de outros autores, autoras que pensam parecido com ele de alguma forma, eu convido a se inscrever no canal e, se quiser, também deixar seu comentário, seu like. Até o próximo vídeo.